aqui a câmera para aqueles que estão em casa e não vão poder participar. Hoje nós vamos, como nós tínhamos prometido, primeiro boa noite a todos. Eu já conversei com o Valdemar, quando eu vi, eu falei boa noite e ela não respondeu, tá com o microfone fechado. Paula tá aqui, Cirlei tá aqui, Milena também está aqui. Boa noite a vocês. Boa noite aos que vão ver o vídeo depois, né, em casa. Hoje nós vamos, como nós tínhamos combinado semana passada, nós vamos finalizar o anglicanismo. Eu falei para vocês que o anglicanismo ele tem algumas fases, né? Só fazer aqui a memória. A primeira fase foi com Eduardo, depois veio a irmã dele, chamada Maria. Depois veio aí, hoje eu vou falar sobre a Elizabeth, que foi a principal fase do anglicanismo. E depois a gente vai começar a falar sobre como é que a Igreja Católica reagiu a essas várias reformas, né? Já falamos da reforma do Patrícia entrando, Rafael também, boa noite. Já falamos da reforma do Lutero na Alemanha. Lógico que você. Dá para gravar tudo? Lógico que você não vai gravar tudo, porque são anos de estudos, né? Mas você já pode, pelo menos, já ir na sua cabeça assimilando. Teve a reforma do Lutero, que foi na Alemanha, começou com ele. Depois teve a reforma do Calvino, que foi ali principalmente onde hoje é a Suíça, mas também a reforma do Calvino ela estendeu a França, parte da França, parte da Holanda. Depois nós tivemos a reforma que nós estamos estudando agora, né, que é a reforma chamada anglicana, que aconteceu na Inglaterra. Se a gente perguntasse para vocês qual é a diferença da reforma anglicana, a inglesa, em relação às outras reformas, a grande diferença é que a reforma anglicana, ela, na verdade, foi uma reforma que procurou apenas romper com o Papa. Ela manteve o catolicismo na base, a base continuou católica. A única coisa que aconteceu basicamente foi que o rei da Inglaterra, vamos dizer assim, o detentor da coroa inglesa, passa a ter o mesmo poder do Papa na Inglaterra, na questão religiosa. E depois, com a Elizabeth, vamos falar dela hoje, a rainha, né, no caso ela naquela época, se tornou aí a grande chefe da igreja na Inglaterra. Ao mesmo tempo, que por isso que muitos falam que não foi nem reforma, foi apenas uma ruptura com Roma. Tá? Muitos falam que o que aconteceu na Inglaterra foi apenas uma ruptura com Roma. Embora outros historiadores vão dizer que não, os próprios anglicanos falam isso. Além da ruptura com Roma, houve também um aproveitamento do que havia de melhor da reforma. Então eles procuraram introduzir nessa igreja inglesa, eles procuraram introduzir alguns elementos da reforma, não todos, alguns. Então alguns elementos do Lutero, alguns elementos do Calvino, dentro dessa igreja inglesa. Expliquei na última aula, para quem não veio, que a palavra anglicana vem daqueles povos que dominaram a Inglaterra, chamado anglos. Os anglos e os saxões dominaram a Inglaterra, anglos, né, os anglicanos. Tudo que é relacionado à Inglaterra nós chamamos de anglo, por isso anglicana, a igreja da Inglaterra. Na aula passada eu falei que com o Eduardo, o Eduardo ele começa a trabalhar essa reforma. Essa reforma ela continua praticamente o que ele faz foi em 1530. A primeira fase da reforma foi do pai dele, né, do Henrique VIII. Eu expliquei para vocês que o Henrique VIII, querendo casar com a Ana Bolena, ele já era casado com a Catarina de Aragão, casado com ela, querendo casar com a Ana Bolena, não podia desfazer do primeiro casamento, até podia, porque a igreja estava ligada ao poder. O problema é que a Catarina era a tia do Carlos V, imperador. Catarina era influente, ela era espanhola, e o Papa, então, ele ficou assim, no primeiro, Clemente VII, na época, ele ficou meio assim, receoso de bater de frente com a Espanha, e ficou enrolando, tentando fazer com que o rei Henrique VIII esquecesse essa paixão pela Ana Bolena. Não esqueceu, e aos poucos, então, ele vai, a própria Ana Bolena pede ajuda para o Papa, né, falei isso para vocês. A Ana Bolena, não, Catarina de Aragão pede ajuda para o Papa, para ele julgar em Roma, não na Inglaterra, não adiantou. E aí o Henrique VIII vai casar com a Ana Bolena e não matou a Catarina, porque ela, para não ter problemas com a Espanha, mas a partir disso
ele vai decretar, em 1534, ele vai decretar aí que o rei ele tem o mesmo poder que o Papa ali na Inglaterra, tá? Depois nós vamos ter aí a figura do filho dele, que foi o Eduardo filho, foi casado, o Eduardo é filho do Henrique VIII com a terceira mulher do Henrique VIII, chamada Jane Seymour. Então o Eduardo ele vai dar uma característica mais calvinista para a reforma, né? Vai introduzir algumas questões calvinistas, mas continua um catolicismo calvinista, vamos dizer assim. Ele vai introduzir também um negócio chamado ato de supremacia, onde ele vai estabelecer um livro de ritos na Inglaterra. Esse livro existe até hoje, é chamado Locke, né? As iniciais Locke, que dá livro de oração comum. Os anglicanos, para quem não entende, para quem é católico vai entender o que eu vou dizer, o livro de oração comum é a mesma coisa do nosso missal romano, tem a mesma força do nosso missal romano. Então, para eles é muito importante. Depois da Bíblia, o livro de oração comum é a coisa mais sagrada para os anglicanos. Ele coloca esse livro com 142 artigos, depois a Elizabeth vai reduzir para 139. É o que mantém até hoje, tá? Esse livro de oração comum. O Henrique VIII ele estabeleceu em 1534, não esquecer disso, né? 1534, ele estabelece o ato de supremacia. O que é esse ato de supremacia do rei Henrique VIII? 1534. Estabelece que o rei da Inglaterra tem o mesmo poder do Papa sobre o clero. Isso já era uma rebeldia muito grande. Depois Elizabeth vai dizer que quem é o chefe da igreja inglesa é a rainha. Até hoje é assim, tá? Quem é o chefe da igreja anglicana inglesa é hoje um homem chamado Charles III, filho da Elizabeth II, que faleceu recentemente, né? Para a glória de Deus, que todo mundo tem que morrer um dia, aquela mulher morreu, senão estaria viva até hoje, né? Ela está com 233 anos, no último censo que fizemos dela. Brincadeiras à parte, só para lembrar que hoje ainda a igreja anglicana continua nas mãos do rei da Inglaterra. O principal bispo da igreja anglicana, ele é o arcebispo da igreja de Canterbury, quer dizer, de Cantuária, vamos colocar em português, da igreja de Cantuária, é o principal arcebispo da igreja anglicana até hoje. A igreja mãe do anglicanismo não é São Pedro, a igreja mãe é a igreja de Cantuária, tá? Na última aula também eu falei para você, vamos primeiro aqui só a memória, depois a gente vai trabalhar com vocês assim a questão dos dogmas. Na última aula também eu falei que depois do Eduardo, quem assumiu o trono foi uma mulher chamada Maria. Maria era filha do Henrique VIII com a primeira mulher dele, que foi a Catarina de Aragão. Essa Maria era católica, ela tinha um primo que era cardeal da igreja, chamado Cardeal Pole, também católico. Ela tenta submeter a Inglaterra ao papado de novo, como católica. Só que ela não teve muito sucesso, porque o povo, como ela era muito ligada à Espanha, a mãe dela era espanhola, lembra da Catarina, né, de Aragão, falei para vocês que a mãe dela era espanhola, o povo inglês tinha muito medo da Inglaterra a Espanha dominar a Inglaterra. Então o povo não aceita a submissão. Não sei se vocês estão entendendo. Dela era espanhol, né? Isso, o Felipe. Segundo, né? O Felipe II espanhol. Então o medo deles era... Filho do Carlos, né? Exatamente. O medo deles era que a Inglaterra ficasse submissa à Espanha. Então essa ideia dela submeter a Inglaterra de novo ao Papa não foi muito bem aceito pelo povo. E ela... Então, o que ela fez? Ela começou a matar as pessoas que não aceitavam essa ideia dela. Consta que ela mandou matar mais de 300 pessoas que não aceitaram essa submissão à Igreja Católica. Tá? Então, depois a Elizabeth vai fazer a mesma coisa, tá? Aqueles que não vão aceitar o anglicanismo, ela também manda matar. Então, é uma prática. Eu só queria que vocês entendessem, isso que é importante, a religião ela está ligada muito intrinsecamente à política. Então, ser católico na Inglaterra significa ser espanhol, mais do que até ser romano. Porque a grande defensora da Igreja Católica nesse momento é a Espanha, em primeiro lugar, depois Portugal. Só que a Espanha, por que Portugal não é tão importante? Porque Portugal é fraco militarmente, mas a Espanha não.
A Espanha, nesse momento, tem uma esquadra mercante, né, chamada a Invencível Armada, navios, a Invencível Armada, que era temida por muitos países nesse momento, inclusive pela Inglaterra. Isso eu vou adiantar para vocês aqui, vai ter uma guerra entre a Inglaterra e a Espanha em 1588, que a Inglaterra vence no governo da Elizabeth, vai vencer a Espanha, e essa invencível armada, então, tem a primeira grande derrota, que é para a Inglaterra. Então, essa ideia de ser católico, no século XVI, era a mesma coisa do que ser espanhol. Então, aqueles que eram fiéis ao catolicismo, na cabeça dos ingleses, eram inimigos da Inglaterra. Esse é o grande problema de ser católico na Inglaterra nesse momento. Para quem gosta de política e acompanha isso, vocês sabem que a Inglaterra ela faz parte de um conglomerado de países chamado Grã-Bretanha. Quais são esses países? Inglaterra, Escócia, as antigas Irlandas, né? A Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, estou falando da Irlanda, País de Gales. Tudo isso, esses países fazem parte da Grã-Bretanha, da Grande Bretanha. Quem manda nesse barraco aí é a Inglaterra, até hoje. E até pouco tempo atrás, pouco tempo mesmo atrás, esses países, como a Irlanda, que não aceitavam o domínio da Inglaterra sobre eles, se tornaram católicos. Ser católico era ser rebelde na Grã-Bretanha. Porque se a Inglaterra é anglicana, se eu não sou inglês, eu não quero ser anglicano. Eu quero ser católico. O catolicismo passou a ser um símbolo de resistência de dominação inglesa naquela região. Inclusive, os católicos da Irlanda criaram um exército armado fortíssimo chamado IRA. Até pouco tempo atrás, não sei se vocês lembram, vocês têm mais a minha idade, vocês vão lembrar disso na televisão. Talvez não a Milena, talvez não, mas o Rafael estudou história, vai lembrar disso. O IRA era os revolucionários irlandeses católicos que queriam derrubar o governo inglês. Só que ele não tem a Irlanda não tem um poderio militar inglês. A Irlanda usava do quê? De guerrilha, de bombas, explodia metrôs. Então os ingleses chamavam eles de terroristas. Até que fizeram um acordo muito recente, esse acordo, que o IRA depôs as armas. O IRA aceitou entregar as armas para viver pacificamente. Essa coisa recente. Então na Irlanda... Com relação à Irlanda, comparado com a Inglaterra, essa questão de... Muitos querem lá na Irlanda a independência da Inglaterra. Isso. Como que você vê... porque esse é um assunto que entra em debate direto, porque a gente sabe que a história da Irlanda, ela é assim... Ela é que nem o que acontece ali na questão da Ucrânia e da Rússia. A Rússia fala que a Ucrânia deve historicamente a eles, sabe? Mas os ucranianos, por exemplo, dizem, não, o processo histórico da Ucrânia é independente e totalmente diferente da Rússia. Sim. Eu já ouvi falar que essa questão também existe na questão da Irlanda. Os irlandeses falam, hoje a gente é submisso à Inglaterra, mas historicamente o nosso processo histórico não tem nenhum vínculo com a Inglaterra. Queria saber qual que é a sua opinião com relação a isso. Eles têm enquanto formação de povo comum, que são os bretões, né? Por isso se chama Grã-Bretanha. Mas politicamente mesmo não tem. Mas não são só eles que têm essa rebeldia em relação à Inglaterra. Os escoceses também. Você vai encontrar isso no País de Gales também. Tanto é que quando o rei agora foi nomeado, Charles, ele teve que passar em todos esses países, no sentido de quase que dizendo, vocês concordam? Lógico, não é dessa forma, mas para poder ter a bênção desses países. Porque para não ter essa rebeldia. Porque, no fundo, isso gera guerra, gera rebelião. E aí, o mais interessante nisso tudo, o Rafael, é que as religiões são usadas como mecanismo. Por exemplo, a Escócia ela é metodista, ela não é anglicana, contra essa visão da Inglaterra. As Irlandas são católicas. Eu lembro, hoje tá, igual eu falei para vocês, já está minimizado mais essa questão. Mas lá na Irlanda tem bairros católicos e bairros protestantes, anglicanos. E as crianças levam pedradas de adulto, elas vão para as escolas, se elas passam, se quem é anglicana passa em bairro católico, leva pedrada.
E quem é católico, passa em bairro anglicano, não hoje, mas não mais, mas se tinha isso até pouco tempo atrás. Eu só estou mostrando para vocês onde isso começou. Começou onde? Começou lá atrás, quando já a Inglaterra ela já tem uma resistência ao catolicismo, essa separação é disso, tá? Uma resistência ao catolicismo, porque ser católico no século XVI é ser espanhol. E a Inglaterra não aceita muito, não aceitava muito os católicos. Daqui a pouco eu falo sobre a Elizabeth, vai ficar mais claro isso para vocês, tá? Mas, Quando eles sofreram essa derrota, né, Guto, nas margens lá da Inglaterra, a Invencível Armada foi inclusive interpretado como um sinal divino, né? exato. Se eu não me engano, eles sofreram essa derrota por conta de uma tempestade, né? Que o Mar do Norte é bem terrível, assim, com esquadra. E imagina nessa época, pô, o cara não consegue invadir a Inglaterra, que é o único meio, né, de invadir pelo menos naquela época, era por mar. E aí, de repente, uma tempestade, os caras interpretam como um sinal divino, né? A favor do rei da Inglaterra. Muito bem. E a terceira, essa Maria Católica, então, não conseguiu impor o catolicismo, o povo tinha essa pressão. E depois vai vir, então, aí, esse que eu vou falar agora, vai vir a Elizabeth. Na última aula eu não falei sobre ela, que eu deixei porque é o principal governo anglicano. E da Inglaterra é a Elizabeth I. A Elizabeth, ela era filha do Henrique VIII com a Ana Bolena. Vocês estão percebendo também que cada filho vai de acordo com cada mãe? Quer dizer, Ana Bolena, a segunda mulher, a questão do divórcio. Então, a Elizabeth, ela vai com a Elizabeth, né? Alguns livros sobre Isabel. Com a Elizabeth, a reforma vai pegar na Inglaterra. A gente até fala assim, as pessoas perguntam, quem criou o anglicanismo, o rei Henrique VIII ou a Elizabeth? Para muitos foi a Elizabeth, não Henrique VIII. Porque com a Elizabeth, de fato, a reforma anglicana vai pegar. Por que vai pegar com ela e não com os outros? Primeiro, ela foi uma grande governante. O primeiro ponto foi isso. Da família do Henrique VIII, o principal filho e o principal governante foi ela, Elizabeth. Por exemplo, Era de ouro, né? a época de ouro da Inglaterra. Por exemplo, vou dar alguns exemplos como ela administrou. Foi o período da expansão colonial inglesa, foi com ela. Foi o período que começou podemos dizer, uma pré-revolução industrial, com os produtos têxtil. Então, já começa aí uma pré-revolução industrial com ela. Foi uma outra coisa importante também. Ela foi, então, uma grande gestora Depois eu vou postar para vocês o PowerPoint em relação a ela. Mas é só para que vocês saibam, então, que com ela vai crescer muito aí a Inglaterra, economicamente falando. O pessoal fala que aquilo que a Inglaterra foi na Revolução Industrial, muito se deve à figura da Elizabeth. Ela foi uma grande governante. E um ponto importante em relação à religião, que eu falei para vocês, com a Elizabeth, a reforma de fato pega na Inglaterra. Tá? Ela vai, primeiro ponto que ela faz, vai reduzir aí o livro de oração comum para aqueles 139 artigos que existe até hoje. Tá? É com ela que vai acontecer isso. Outro ponto importante dela, ela vai ser a maior frente de resistência ao catolicismo. Então com ela a Inglaterra se torna protestante de fato, o catolicismo se enfraquece. Com ela vai ter uma hegemonia naval, por isso que é com ela que eles vencem a Espanha, tá? E aos poucos, então, foi no governo dela, a gente pode dividir o governo dela em duas etapas em relação ao catolicismo. Até 1570, os católicos eram tolerados, até 1570. Por quê? Porque até esse momento a Igreja Católica, o Papa de longe assistiu o governo dela. Mas, no dia 25 de fevereiro de 1570, o Papa Pio V vai escrever uma bula, Papa Pio V, chamado Regnans e Excels, onde ele vai excomungar a Rainha Elizabeth. Aí deu o problema seguinte. Então, até 1570, os católicos tinham uma certa tolerância ali na Inglaterra. Mas com essa excomunhão da rainha em 1570, aí as coisas começaram a ficar ruins para os católicos. Por exemplo,
na verdade, é uma gama de coisas que vai acontecer no governo dela. Primeiro ponto, nesse período, a família dos Stuart começa a ganhar poder na Inglaterra. Eles são da Escócia, mas começam a ganhar poder na Inglaterra. A Maria Stuart, que foi expulsa da Escócia, vai para a Inglaterra. E os conspiradores que não concordavam com o governo da Elizabeth vai querer colocar à força a Maria Stuart no governo. Logicamente que a Maria Stuart vai se tornar prisioneira, foi uma conspiração. Essa Maria Stuart vai se tornar prisioneira, vai morrer, e a Elizabeth manda matar, tá? Manda matar 124 sacerdotes e 61 leigos, devido a essa conspiração. Vai haver essa guerra entre Inglaterra e Espanha também, que vai piorar a situação dos católicos na Inglaterra, e por várias vezes terão conspirações contra a rainha. E é nesse momento, então, que vai ter uma grande conspiração, chamada Conspiração da Pólvora, onde muitos católicos participaram dessa conspiração para derrubar a Rainha Elizabeth. Isso foi em 1605. O que vai acontecer? Na verdade, não Elizabeth, aí já é o filho dela, porque o filho dela conseguiu ser rei, o rei James. Então, em 1605, o James era visto como a sequência da Elizabeth. Os católicos tentam matar ele, nessa conspiração da pólvora, eles não conseguem, e aí vai ter a morte de vários católicos nesse momento. Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Tá, a Elisa. Então, ou seja, com a Elizabeth e com o filho dela, chamado James, ambos, essa família Stuart da Escócia, eles conseguem, o filho consegue chegar ao trono tanto da Escócia como da Inglaterra. O período para os católicos foi muito duro. Pessoal, só um pequeno resumo aqui para vocês. Século XVI, com a Elizabeth, século XVII e século XVIII foram os piores períodos para os católicos da Inglaterra. Ser católico na Inglaterra era algo muito difícil, devido a essas perseguições pós-Elizabeth, seja pela Elizabeth, seja pela família Stuart, porque com o filho da Elizabeth, não esqueça disso, tá? Desculpa, com o filho da Maria Stuart, que a Elizabeth mandou matar, com os Stuart ainda a situação continuou ruim para os católicos. E então os católicos, século XVI com a Elizabeth, depois século XVII com os Stuart, e depois século XVIII, os católicos serão muito perseguidos na Inglaterra. Qual é a solução, pessoal? Vocês conhecem a solução. E não só na Inglaterra, em toda a Grã-Bretanha os católicos foram perseguidos. Então, muitos irlandeses que são católicos, não esqueçam que eu falei para vocês, ser irlandês é a mesma coisa que ser católico também, porque a Irlanda é a resistência nesse momento à Inglaterra. Muitos irlandeses fugiram para os Estados Unidos. Então o catolicismo que existe hoje nos Estados Unidos, hoje, é graças aos irlandeses do século XVI e XVII. Então são os irlandeses que fugiram ou da Inglaterra, ou da Irlanda, ou mesmo da Escócia, onde estavam alguns, e foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos aparecem para os ingleses como terra da liberdade religiosa, tá? Para quem gosta de estudar maçonaria, quem aqui do grupo gosta de estudar esse assunto, a maçonaria surge inclusive por um inglês, James Anderson, um pastor, para tentar criar uma ideia de tolerância, porque a Inglaterra estava passando por uma situação, 1720, pelo que nós estamos estudando, 1720, a Inglaterra estava num processo de intolerância muito grande, e esse pastor, então, ele quer criar uma noção de tolerância na Inglaterra, e com isso surge a maçonaria inglesa, a chamada Grande Loja, tá? Então, é nesse período de intolerância. Os que não quiseram pagar para ver, fugiram para os Estados Unidos. Então, boa parte. Ah, mas só os católicos? Não. Quem está no poder? Os anglicanos, os metodistas também, porque em 1739, grava essa data também que é importante, eu não vou estudar isso com vocês, mas é importante essa data, um homem chamado Wesley, em 1739, ele rompe com o anglicanismo e vai criar uma nova religião chamada metodismo. O metodismo. Então, o metodismo surge com esse Wesley, 1739, ele era anglicano, mas rompe com o anglicanismo, cria-se o metodismo, e muitos do grupo do Wesley também teve que fugir para os Estados Unidos. Os metodistas também vão para os Estados Unidos. Vocês estão vendo que os Estados Unidos surgem como essa nova terra de liberdade. Até hoje, quando os caras cruzam a fronteira, eles falam: os Estados Unidos é a terra da liberdade, do grande sonho, o sonho americano. Lógico, quando eles falam de grande sonho é no dinheiro. Mas no passado,
Os Estados Unidos representaram frente à Inglaterra um lugar de recomeço. Por quê? Porque os Estados Unidos eram, né, colônia da Inglaterra também. Então, ao vencer a Inglaterra com a ajuda da França, os Estados Unidos venceu a Inglaterra com a ajuda da França, os Estados Unidos passam a ser, então, a terra daqueles que eram perseguidos na Inglaterra pelos anglicanos. Podia ser na questão política, podia ser na questão religiosa. As pessoas buscavam os Estados Unidos como essa nova alternativa. Então, de novo, os calvinistas surgiram na época da Maria? Da Maria Católica. Da Maria Católica. Então, seja no aspecto político ou religioso, os Estados Unidos vai aparecer aí como referência de liberdade nesse momento aí para a Inglaterra, tá bom? Então esse foi o governo aí da Elizabeth. Depois vai ter a família dos Stuart, a partir do James, filho da Maria Stuart, que era inimiga e tentou dar o golpe na Elizabeth, e por isso foi presa e morta, mas o filho dela consegue o governo ali da Inglaterra. Então só um pouco para vocês entenderem esse processo todo que nós estamos estudando. E eu queria que vocês entendessem muito claramente isso. A religião está muito ligada à política nesse momento, tá? São chamadas guerras religiosas que eu falei para vocês, as guerras religiosas. Esqueci de falar de um assunto, sugiro esse filme, não sei se vocês vão encontrar, mas depois se eu encontrar eu mando para vocês. Existe um filme chamado Rainha Margot, escreve Margot, Rainha Margot, que é um filme muito bacana desse período também, no período da Elizabeth. Ela não foi diretamente influenciada, mas em que os católicos, em 1572, isso na França, né? Os católicos fingiram que estava querendo unir-se com os calvinistas, né? Porque a França é católica. Os calvinistas pertenciam nesse momento à Holanda, principalmente. Então a França quis fazer uma aliança com a Holanda. E para isso, para ter esse casamento entre a França e a Holanda, casaram os dois principais representantes dos dois lugares. Representando o catolicismo francês, uma rainha chamada Margot, que na época não era rainha, tá? Era filha da rainha. Então a Margot, e do lado da Holanda, um cara chamado Henrique. Então Henrique e a Margot casaram. Gostavam do outro? Detestavam. Vocês vão ver isso no filme. Detestavam. Mas a ideia era unir o catolicismo francês com o calvinismo holandês. Mas, na verdade, isso foi apenas um fingimento por parte da França. O que os franceses queriam e fizeram foi uma emboscada. Convidaram todos os calvinistas da Holanda para esse casamento na França. E aí, na noite chamada Noite de São Bartolomeu, em 1572, eles assassinaram quase todos os calvinistas nesse casamento. Então, ou seja, foi uma armadilha que os católicos franceses fizeram. Então, casaram a filha com Henrique, achando que os calvinistas acharam mesmo que era um casamento, mas foi uma armadilha. E naquela noite, chamada Noite de São Bartolomeu, os calvinistas foram trucidados na França, nesse casamento. Sobraram poucos. Os que conseguiram escapar voltaram para a Holanda. Os que não conseguiram foram mortos nessa noite de São Bartolomeu. Aí lá na Inglaterra está reinando a Elizabeth. Vocês acham que a Elizabeth confiava nos católicos? De jeito nenhum. Para ela, os católicos eram os grandes inimigos. E se eles foram capazes de fazer isso com os calvinistas, o que não faria eu também com os anglicanos? Vocês estão percebendo a lógica, como é que é essas coisas? Política, religião estão muito interligados nesse momento. Mas, para finalizar essa história lá da França, dessa noite de São Bartolomeu, esse Henrique resiste e promete abjurar. O que é abjurar? Negar a religião calvinista. Tá? Ele promete abjurar, negar essa religião calvinista para se tornar um católico francês. E ele vai se tornar, inclusive, depois rei da França, com o nome de Henrique IV. Henrique IV. E ao questionar por que ele estava fazendo isso, os protestantes calvinistas, né, perguntaram por que ele estava negando a religião. A frase dele é mais célebre da história do calvinismo. Ele fala assim, ó: Paris bem vale uma missa. Se for para governar e eu fingir que eu sou católico, não me custa nada. Então foi uma conversão fingida que ele fez
para poder ser rei da França. Veja as guerras, pessoal. França, Holanda, Inglaterra, Espanha, tá? E aí, para finalizar essa questão lá da França, abrir aqui um parênteses, em 1595, esse mesmo Henrique que teve aí os parentes sacrificados na França, ele vai criar um tratado chamado Tratado de Nantes, 1595, onde vai estabelecer a paz religiosa na França. Qualquer um podia ser de qualquer religião sem ser importunado. Isso quer dizer quase mais de 20 anos depois, né? 23 anos depois do massacre lá da Noite de São Bartolomeu, 23 anos depois, ele assina esse Tratado de Nantes, dando aí a tolerância religiosa na França. Foi um tratado que ele assinou. Então é só para vocês perceberem que religião e política estão profundamente interligados. Ser católico é ser espanhol, ser católico é ser francês, ser católico é ser português, ao mesmo tempo que ser reformado é ser alemão, calvinista é ser suíço ou holandês, ser católico é ser irlandês, ser anglicano é ser inglês. Existe uma fidelidade. Isso acabou? Não acabou muito não. Se você fala assim, o que os católicos gostam de falar no Brasil? O Brasil é a maior nação católica do mundo. Ainda cria uma identidade de país com isso, entendeu? Quando se fala dos Estados Unidos, o que vem na cabeça de vocês? Religião reformada? Religião evangélica? Porque os Estados Unidos é o maior país reformado do mundo hoje, né? Então cada país vai ainda criando as suas identidades em relação à religião. A América Latina toda é católica, traz esses traços do catolicismo. E aí vai, tá? Só para mostrar para vocês que isso começou lá no século XVI com essa reforma religiosa. Pode falar, Rafael. Você levantou a mão aí. Você vê né, Godo? Você vê esse negócio do traço de associação, né, da igreja com determinados países. Você vê isso bastante por exemplo, nas obras do Shakespeare, em que a gente sabe que ele era patrocinado pela Rainha Elizabeth, né? Uhum. Então ele trata, por exemplo, venezianos, genoveses, católicos no geral, assim, num tom de sátira, né? Então é um reflexo, basicamente é um reflexo dessa época, né? Exatamente. Os artistas faziam isso. Exato. A paz do catolicismo na França, os católicos só tiveram paz na Inglaterra em 1829. Olha, 300 anos depois, 1829. E quem colaborou muito para essa paz ali foi um teólogo, um dos maiores teólogos ingleses, que era anglicano, que se converteu ao catolicismo, chamado Newman. Para quem faz teologia nas universidades, esse teólogo ele é essencial a leitura dele. Então, esse chamado de cardeal Newman, hoje é santo da Igreja Católica, tá? Santo, foi um cardeal da Igreja Católica, Newman, inglês, era anglicano, se converteu ao catolicismo, e ele ajudou muito nessa reconstituição da aceitação dos católicos na Inglaterra. Ele teve um trabalho fundamental nisso lá, esse Newman. Então, a partir de 1829, aí sim a Igreja Católica vai ser tolerada. Não é ainda a religião oficial, continua sendo anglicana, mas a Igreja Católica passou a ser tolerada. E depois, no século XX, várias facetas de diálogo, né, aproximaram muito os católicos dos anglicanos. Hoje a relação é muito, muito, muito boa. Católicos e anglicanos estão na relação muito boa hoje, tá? De diálogo, de conversa, de troca de informações. Já aconteceram tentativas de retorno dos anglicanos à Igreja Católica. Como eu falei para vocês, eles continuam ainda sendo católicos. Eu falo que os anglicanos são católicos reformados. São ao mesmo tempo católicos e trazem alguns traços da reforma. Mas boa parte deles ainda, a essência do inglês é o catolicismo, tá? Muito bem, então isso aí é um pouco para quem perguntou quem que é o Wesley, é o John Wesley, tá? Porque eu falei só o sobrenome dele. Quem criou o metodismo, tá, em 1739. Aí em Campo Grande mesmo tem um grande amigo, pastor metodista, ele sempre cita o John Wesley no Facebook dele. Né? Então, John Wesley vai criar esse metodismo. O metodismo nada mais é de que um anglicanismo reformado, vamos dizer assim. Tá? Eles buscam muito uma religião mais intimista. Tá? Patrícia também está chegando, a Elisa chegou agorinha. Então vamos lá. Agora,
Então já estudamos os luteranos, estudamos os... Para quem chegou depois, eu estou gravando a aula e ao mesmo tempo depois eu vou expor aí para vocês o material, tá? Já está gravado aqui só para a gente conversar. Então agora, a pergunta é como é que o catolicismo reagiu a essa reforma do Lutero? Porque até agora nós falamos só da reforma, né, luterana, e das consequências dessa reforma. Falamos do Lutero, depois falamos do Calvino, do calvinismo e agora falamos do anglicanismo. Tem mais? Tem, mas nós pegamos as três maiores estruturas da reforma, né? São esses três grupos, as maiores estruturas. Como é que o catolicismo reagiu a isso tudo, né? Ficou quieto, ficou parado, não ficou? Como é que isso funciona? Então vamos começar hoje uma nova matéria. Vamos começar aqui a falar agora da Reforma Católica e da Contra-Reforma. Tá? Reforma Católica e Contra-Reforma. O que significa isso? Pelos dois nomes já fica claro. Na verdade, uma pergunta que surgiu no meio hoje dos pesquisadores, principalmente pesquisadores católicos, a Igreja Católica se renovou, porque todo mundo hoje sabe que a Igreja Católica se renovou a partir do século XVI. Ela começou uma grande renovação no século XVI, principalmente num concílio chamado Concílio de Trento. Quando a gente estuda com os alunos a Igreja Católica no mundo moderno, dois concílios são fundamentais. Tem 3 concílios no mundo moderno, mas 2 são fundamentais. Concílio de Trento, já vou dar a data dele, mas depois vamos trabalhar ele com calma, tá? O Concílio de Trento aconteceu entre 1545 a 1563, foram 18 anos, esse Concílio de Trento. Muitos padres que vocês veem aí de batina, de clégima, padres conservadores, até hoje eles estão presos lá em Trento. Tá? Muitos deles estão lá em Trento ainda. Acha que Trento foi o concílio mais importante do mundo. Deixa eu explicar uma coisinha para quem não é católico, para ficar claro aqui. O presidente do Brasil, ele segue uma coisa chamada Constituição. Ele não pode ir contra a Constituição. Tá? A Constituição é o que rege o Brasil. Não é o presidente que rege o Brasil, não é o Congresso que rege o Brasil, não é o jurídico que rege o Brasil. Chama-se Constituição. Todo mundo tem que ser fiel à Constituição. Nos 3 cargos se faz uma promessa de se cumprir a Constituição. E na Igreja Católica, qual é a Constituição da Igreja Católica? Chama-se os concílios. Então a Igreja Católica, quem manda nada não é o Papa, não são os cardeais, não são os padres, não são os bispos. É o Concílio Vaticano II. É o último concílio da Igreja. Tá? Da Igreja Católica Romana. Foi o 21º concílio. Aconteceu, esse Vaticano II aconteceu entre 1962 a 1965. Então, o Papa Francisco, o Papa Emérito Bento XVI, nenhum padre pode ir contra o concílio. Então, por exemplo, dá um exemplo muito simples. O cara fala assim, eu sou católico, mas eu não gosto de ecumenismo, não. Não gosto de conversar com outras religiões cristãs, não. Ele está contra o concílio, porque no concílio diz que ser católico é procurar o diálogo ecumênico. Eu sou católico, mas eu não gosto do candomblé, não. Não gosto de conversar quem é do candomblé, não. Então não é católico. Porque no Concílio Vaticano II está dizendo o diálogo da Igreja Católica com outras religiões. Então esse é a nossa Constituição, chama o Concílio Vaticano II. No século XVI, qual foi a Constituição nossa? O Concílio de Trento. O Concílio de Trento. Então a pergunta que se fez no século XVI, hoje, né, os historiadores estudam assim, é o seguinte: a renovação da Igreja Católica, a partir do século XVI, ela foi influenciada pelo Lutero ou não? Essa foi a pergunta que era para ser respondida, tá? Então, a renovação da Igreja Católica, a partir do século XVI, foi impulsionada pelo Lutero e a Reforma ou não? 3 respostas apareceram. 3 respostas. Nós seguimos a terceira. Primeira resposta tradicional. Dizia o seguinte: sim, sem o Lutero a igreja não teria feito a reforma dela. Foi o Lutero o grande mentor que levou a Igreja Católica a fazer a sua reforma interna. Porque a Igreja Católica era um poço de corrupção, essa foi a resposta dada. Era um poço de corrupção e muito fraca para fazer a própria reforma. Então esse grupo é chamado a resposta tradicional. Foi graças ao Lutero que a Igreja Católica fez a sua reforma. Segundo grupo. Não. A Igreja Católica fez a reforma independente do Lutero. Já havia reformas sendo feitas independente do Lutero. Então a Igreja fez a sua reforma paralelamente à reforma do Lutero. Esse é o segundo grupo. Então, ou seja, o Lutero não influenciou em nada. Com ou sem o Lutero, a Igreja já estava fazendo a sua reforma. Esse foi o segundo grupo, segunda resposta. Terceira resposta é de um grande pesquisador,
historiador chamado, em italiano chama ele de Iedin, mas em português, como a gente tem um J, a gente chama de Gedin. Não escreve Gedin, porque o italiano você sabe que não tem J, né? Então a gente chama ele de Iedin, mas em português é Gedin. Segundo esse historiador, as duas coisas estão certas. Primeiro, teve um aspecto positivo na Igreja Católica, já estava acontecendo uma reforma na Igreja Católica, um aspecto positivo, e o Gedin chama isso de Reforma Católica. Reforma Católica. Mas para esse Gedin, alguns elementos foi o Lutero mesmo que puxou a orelha. Alguns elementos que fez a Igreja acordar foi graças ao Lutero. Ele chama esse elemento de contra-reforma. Tá bom? Então vamos lá. O que a Igreja fez foi o que então? A Igreja Católica, o que ela fez? Ela fez uma reforma e uma contra-reforma. Tá bom? Então, na nossa aula aqui vocês vão entender isso. Então a Igreja Católica, ela ao mesmo tempo fez uma reforma espontânea, sem ou com o Lutero estava acontecendo, mas outros elementos foi graças ao Lutero. Vou dar um exemplo muito simples. Foi graças ao Lutero, por exemplo, que se proibiu bispos de terem 2 e 3 residências, porque o Lutero criticou isso. Então, essa ideia do bispo ter uma casa para morar, um lugar, foi graças ao Lutero. Foi graças ao Lutero que os padres começaram a estudar, porque até então os padres eram muito mal formados. Então a igreja começa a criar os seminários nesse momento. Para quem quer saber disso, tá? Os seminários na igreja de formação teológica, de estudo, começam nesse período, século XVI. Antes não tinha. Como é que o cara era padre antes? Eu encostava num padre, ia acompanhando ele, é o que se chama de coroinha hoje, eu vou encostando, vou aprendendo as fórmulas. De repente o padre, o bispo passa lá, esse rapaz já tem condição de ser padre, vamos ordenar ele? Vamos, ordenava. Era assim. Então o cara tinha que saber mais ou menos algumas coisas da missa e algumas frases que ele decorava. E aí o bispo ordenava. A partir do século XVI, não, os seminários começam a aparecer. O seminário começa a aparecer graças ao Lutero. Foi graças ao Lutero. Isso chama-se contra-reforma. Tá? O Lutero falou que a igreja deveria ter só dois sacramentos. A Eucaristia e o batismo. A Igreja Católica não. A Igreja Católica define no Concílio de Trento, para quem não sabe disso também, foi no Concílio de Trento que a Igreja Católica definiu os 7 sacramentos. Em 1546, a Igreja definiu o seguinte: nós, da Igreja Católica, temos 7 sacramentos, não mais, não menos. Para quem não sabe, batismo, Eucaristia, crisma, penitência, a ordem, a unção dos enfermos e o matrimônio. Isso foi em 1546. Vocês estão percebendo? Então, seja, o Lutero também ele foi importante para algumas mudanças dentro da Igreja Católica. Nós chamamos isso de contra-reforma. Tudo aquilo que vai contra a reforma do Lutero, nós chamamos de contra-reforma. Deixa eu contar uma historinha para vocês. O Papa que vai estimular muito a contra-reforma é um Papa chamado Paulo III. Paulo III. Então a contra-reforma ela é muito forte a partir de 1542, 3 anos antes do Concílio de Trento. Por quê? Grave que eu vou dizer isso também que é importante. Em 1542, a Inquisição foi reativada. A Inquisição. Ela existiu na Idade Média, lá atrás. Em 1542, ela foi reativada. Então, seja, os luteranos vão passar a ser perseguidos também. Por isso a gente fala de contra-reforma, contra aquilo que era luterano. Então, tudo que cheirava o luteranismo deveria ser perseguido. Tá? Então, isso aconteceu a partir de 1542, com esse Papa chamado Papa Paulo III. Então, a gente fala assim, ó, a reforma ela já existia antes do Lutero, nós vamos mostrar isso em alguns pontos hoje, e depois, com Paulo III, a partir de 1542, com a instituição da Inquisição, veio então a chamada contra-reforma. Vou fazer o geral hoje, na próxima aula eu vou ponto por ponto para vocês entenderem, tanto da reforma como da contra-reforma. Vou pegar inclusive aqui agora a contra-reforma, alguns pontos da contra-reforma. Como é que a Igreja Católica combateu o luteranismo? O primeiro ponto foi, já falei para vocês, o Concílio de Trento. Alguns pontos do Concílio de Trento visava combater o Lutero. Não todos os pontos, mas alguns pontos do Concílio de Trento fez com que combatesse o Lutero. Pessoal, eu vou falar uma coisa agora, vocês prestam muita atenção, isso vai salvar vocês lá no céu, quando chegar lá no céu. Se Deus vai perguntar sobre isso, está na 14ª questão, quando vocês morrerem. Você faz essa pergunta lá. O catolicismo, ele já existe desde o século I. Porque a palavra católico significa universal. Lembra lá já falei para vocês lá, quem criou esse termo foi o Inácio de Antioquia. Que a igreja cristã é católica. Quem criou esse termo foi um cara chamado
Inácio de Antioquia, final do século I, início do século II. Beleza. Só que a identidade de ser católico, quer dizer, eu não sou luterano, a identidade do ser católico surge com o Concílio de Trento. Então o cara fala assim, você é católico ou luterano? Não, eu sou católico. Por que você é católico? Porque eu acredito na Virgem Maria, porque eu acredito nos 7 sacramentos, porque eu acredito no purgatório. Vocês estão entendendo? Então o Concílio de Trento ele vai reafirmar a identidade católica. Então é a partir do Concílio de Trento que tem essa preocupação. Você é católico, você é evangélico. Antes não tinha isso. Antes era cristão. Hã? Hã? Existia. Então, mas é mais do que ser católico antes do Concílio de Trento, todo mundo era cristão. Não tinha essa preocupação de falar, eu sou católico. O máximo que você podia falar assim, eu sou romano ou sou ortodoxo, ou sou oriental. Não tinha essa preocupação de falar, eu sou católico. Mas a partir do Concílio de Trento, é quase uma norma. Você é católico por quê? Ah, porque eu acredito na Virgem Maria, na intercessão dos santos, dos 7 sacramentos, e aí vai. Na missa. Aí, o Patrício, vai surgir catecismo, não existiam os catecismos. Os catecismos vão surgir para isso, para reafirmar a identidade do ser católico. Então, começa a falar assim, quais são, quem é os mais velhinhos aí, lembra disso. Você estudar na catequese, quais são os 5 sacramentos quais são os 7 sacramentos da igreja? É esse. Quais são os 5 mandamentos da igreja? Né? Aí você tinha que falar, e a missa uma vez ao ano, pelo menos. Você ia um por um. Quais são os 10 mandamentos? Você respondia. Então, se fazer catequese antigamente, seguia esses manuaizinhos de catecismo. Quem é Deus? Deus é um ser onisciente. Então, era para criar a identidade católica, para você não ser evangélico. Evangélico não tinha esse termo. Para você não ser protestante, que é o que se falava. Ser protestante era coisa negativa. Tanto é que o Lutero não gostava de ser chamado protestante. Ele preferia ser chamado de evangélico, como falei para vocês antes. Então, ou seja, os catecismos católicos vão surgir para ir contra as ideias luteranas. Outra prática muito comum, quem fez muito isso foram os jesuítas. Vamos supor que vou pegar o Rafael aqui como exemplo. Eu sou um padre jesuíta, e os jesuítas surgem nesse período, e o Rafael é outro padre jesuíta. Eu combinava com o Rafael, falava assim, Rafael, você vai na frente numa cidade tal, e fala que você é luterano, e começa a pregar lá. Eu vou chegar 3 dias depois, e vou desafiar você para um debate. No debate eu vou ganhar. Aí as pessoas falam, nossa, como o catolicismo é mais forte. Então era tudo combinado. Se fazia esses debates para poder dizer que o catolicismo era mais forte que os protestantes. Então teve muito dessas coisas para combater o luteranismo nesse momento. Então, o que foi um elemento contra a reforma? Os catecismos, para forçar a identidade católica. O Concílio de Trento, que vai reafirmar essa identidade católica contra o Lutero. Boa parte do Concílio de Trento era para ir contra o Lutero. Outra coisa que foi contra a reforma, a Inquisição. Se a Igreja Católica pegasse você num país católico que você era protestante, fogueira. Não se tinha muita discussão. Pessoal, eu vou ter uma aula com vocês só sobre Inquisição, tá? Aí eu vou avisar vocês para explicar essa Inquisição, quais eram os passos dela direitinho para vocês entenderem. Outra coisa que a igreja criou foi um negócio chamado Lista dos Livros Proibidos. Né? Então existia uma lista chamada Index, ou Index. Se colocava os livros que você não podia ler. Então você pode ler o livro do Lutero? De jeito nenhum. Do Calvino? De jeito nenhum. Livros que questionavam a Virgem... Hã? Thomas Hobbes. Livros que questionavam a fé católica? De jeito nenhum. Livros que incentivavam aí a crítica à Virgem Maria, aos santos? De jeito nenhum. Então existia uma lista... Hã? Criticava a igreja. Isso. Criticava a igreja católica, como por exemplo o Rabellians. Exato. Então existia toda uma lista de livros que você não podia ler. E como as editoras, boa parte eram católicas, elas controlavam essa questão de os livros que podiam ser lidos e os livros que não podiam ser lidos. Então chamado índex. Esse foi outro elemento da chamada contra-reforma católica, tá? E uma outra coisa que apareceu nesse momento muito forte para criar a identidade católica foram os colégios católicos. Muitos católicos... Como é que você torna uma criança católica? Com os colégios católicos. Com os colégios católicos. Então, para ir pregando... Até hoje, os colégios católicos, mesmo no estado laico que nós vivemos, têm essa finalidade. Logicamente, falar, a gente não prega religião, não prega entre aspas, porque lá dentro, quando se fala de Deus, fala na visão católica. Não estou criticando isso não, porque na igreja evangélica foi a mesma coisa. Só estou dizendo que os colégios católicos eram formadores de crianças católicas contra o Lutero.
contra as ideias luteranas, contra as ideias calvinistas, contra as ideias inglesas, né, do anglicanismo. Então esses colégios, principalmente os colégios jesuítas, que foram criados em Roma, e outros colégios, era para reforçar esse lado católico. Quando os portugueses e os espanhóis vieram para a América Latina, onde nós estamos, eles não tiveram dúvidas. 6 da tarde, bota o índio para rezar o terço. 6 da tarde, Ave Maria. Até hoje nós temos a tendência no Brasil aqui de 6 horas é a hora da Ave Maria, nas rádios, por causa dessa época. 6 horas é a hora Nas universidades também, né? Nas universidades, vamos rezar a Ave Maria, vamos rezar pelos santos. Então isso tem muito. Eu dei aula na Universidade Católica em Campo Grande, que o padre, que lá é dos salesianos, eles queriam que o Dom Bosco entrasse nas salas. Eu falei, na minha sala não entra não. Aí você não é católico? Eu falei, sou católico, mas isso é desrespeito aqui, não é. Nós estamos numa universidade. Então na minha sala, com todo respeito ao Dom Bosco, ele vai ficar fora dela. Nos que quiser entrar nas outras, entra, mas na minha não, porque lá dentro da sala tem evangélico, eu tenho ateu, eu tenho muitas pessoas que têm que ser respeitadas. Acabou essa época. Lá no século XVI, falei pro padre, se nós estivéssemos no século XVI até seria legal, mas nós estamos no século XXI, né? Não dá para entrar o Dom Bosco agora. Dom Bosco é para os católicos, né? Leva ele para um espaço que é católico e lá incentiva as pessoas a fazer a veneração ao Dom Bosco. Tá? Não sei nem falar por que eu saí da Universidade Católica depois, né? Mas era essa ideia, sabe assim, de criando elementos contra o Lutero, por isso é chamado de contra-reforma. E da reforma vai aparecer vários elementos, vai surgir os institutos religiosos de forma livre, espontânea, vai surgir uma renovação da vida religiosa, já falei isso para vocês, vão surgir leigos que querem estudar a escritura, como o caso do Erasmo e de outros que vão estudar as escrituras. Então, ou seja, também tem uma grande renovação, vou falar isso na próxima aula, tá? Foi só o geral hoje. Vai ter também uma grande renovação da vida católica sem o Lutero. Já existia essa ideia. Bispos, inclusive, também trabalhando para poder visitar paróquias, levar outras ideias, diferente daquelas de só ganhar, mas também de evangelizar. Nós vamos falar de vários bispos na próxima aula que fizeram esse trabalho, principalmente um cara chamado Cisneros, que foi o grande bispo de Toledo, foi um grande homem. Aqui na América Latina nós tivemos os bispos que defenderam os índios, independente do Lutero ou não. Então nós vamos ter vários bispos também com boas intenções, sem a ideia do Lutero. Então nós tivemos uma reforma católica que não precisou do Lutero e tivemos uma contra-reforma imbuída de acabar com as ideias do Lutero. Tá? Isso nós vamos falar na próxima aula. Tá? Abra agora, nós temos aí alguns minutinhos para quem tiver dúvida fazer as perguntas. Vou desligar aqui a gravação e aí depois a gente vai passar para vocês o material.